Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Você sabe o que significa prestar atenção a uma coisa? Atenção não é concentração. Quando se concentra pela maneira como faz a maioria das pessoas, o que acontece? Está a se isolar, a resistir, a repelir todo o pensamento, exceto aquele pensamento, aquele ato em que você quer se concentrar. Sua concentração, pois, gera resistência e, portanto, não traz a liberdade. Observe isso para ver como é simples. Se estiver sempre atento a tudo o que se passa em redor de nós, atento ao lixo e à imundície das ruas, atento ao ônibus empoeirado, atento às suas palavras, a seus gestos, à maneira como fala com o seu patrão, a maneira como fala com o seu criado, a seu superior, a seu subordinado, o respeito ao que está de cima e a dureza com que trata os que estão de baixo. Atento às suas palavras, às suas ideias. Se a tudo estiver atento, sem desejar corrigir nada, então com essa atenção conhecerá uma diferente espécie de concentração. Nessa concentração, a pessoa está consciente do ambiente, do barulho que fazem os outros, aqueles homens que estão falando em cima daquele telhado, e você a desejar silenciá-los, a pedir que se calem, a virar a cabeça. Está cônscio das cores, dos trajes, e ao mesmo tempo há concentração. Essa concentração não exclui nada, e nela não há esforço. A concentração, como em geral se pratica, exige esforço, mas se aplicar totalmente a sua atenção, seus nervos, seus olhos, seus ouvidos, sua mente, seu cérebro, tudo, a compreender o medo, verá então que dele ficará livre imediata e completamente. Porque só a mente em que há claridade, a mente que não vive na escuridão do medo ou na confusão de muitos desejos, só essa mente clara, lúcida, pode transcender a morte. Porque então a mente compreendeu o viver. Viver não é uma batalha, uma tortura. Não é uma coisa de que temos de fugir para as montanhas ou para um mosteiro. Se fugimos é porque nosso viver é uma tortura, um horrível pesadelo. Se dispensar total atenção a uma coisa, verá e saberá o que é o amor. O amor, para a maioria de nós, pouco significa. Está cercado pelo ciúme, pelo ódio. E como pode haver amor se compete com seu colega de escritório? Escute, por favor. Naturalmente, sem o amor, sem esse sentimento da beleza, a vida se torna vazia. E nos vendo vazios, procuramos os deuses feitos pelo homem, porque estamos vazios. As crenças, os dogmas, os rituais se tornam muito importantes. Queremos preencher nosso vazio com essas insignificâncias criadas pelo homem. Assim, se deseja saber o que é o amor, deve estar livre do ciúme, do conflito, do desejo de dominar, do desejo de poder. Quer dizer, deve viver em paz para saber o que é o amor. Não fora da vida, porém na vida real de cada dia. E a outra coisa muito importante em nossa vida, a criação. Não sabemos o que é criação porque somos escravos da autoridade. A palavra autoridade significa o autor, o que dá origem a algo, a uma ideia, um conceito, uma visão, uma maneira de vida. Vemos que um homem desses vive de uma certa maneira, pensa e sente de um determinado modo e desejamos ser assim. Portanto, o imitamos.
Por conseguinte, a pessoa ou a ideia, o conceito, o ideal se torna sua autoridade. Autoridade da tradição, autoridade de sua religião favorita. E a mente que se sujeita, se escraviza à autoridade, nunca se achará no estado de criação. Porque é bem de ver, a autoridade gera medo. O que nos interessa é apenas que nos mostrem o que tecnicamente ou psicologicamente devemos fazer, para então o fazermos. Por isso existem tantos gurus nesse mundo. Isso é, porque temos medo. Outros sabem e nós não sabemos. Outros nos indicam o que devemos fazer, como cientistas, como médicos, e em tudo dependemos da autoridade. A autoridade da lei e a autoridade do medo são duas coisas diferentes. Temos de obedecer à autoridade da lei que nos manda conservar a esquerda da estrada quando estamos conduzindo um carro. Essa obediência é necessária. Temos de pagar os impostos, temos de comprar um selo postal para despachar uma carta e etc. Mas a autoridade estabelecida por um padrão sócio-religioso, um conceito estabelecido pela tradição a respeito de Deus e etc., a autoridade da religião, as sanções religiosas que cegamente aceita ou pensa ter investigado, mas não o fez por medo. A autoridade, em qualquer forma, é psicologicamente a coisa mais destrutiva que há. Porque ela te manda seguir e você segue, sem investigar, sem compreender e sem buscar e descobrir por você mesmo. Mas a verdade, afinal de contas, é algo que não te pode ser dado. Cabe a você descobri-la. E para a descobrir, deve ser sua própria lei, seu próprio guia. E não o político que vai salvar o mundo, nem o comunista, nem o líder, nem o sacerdote, nem o sannyasi, nem os livros. Tem de viver, de ser sua própria lei. Portanto, não necessita de autoridade alguma. E isso significa que deve estar de todo só, não exteriormente, porém completamente só em seu interior. Assim, não haverá medo. E se a mente compreendeu a natureza do medo, a natureza da morte e essa coisa extraordinária chamada amor, se de fato compreendeu, o que não é verbalizar nem pensar a seu respeito, mas tê-las vivido, então dessa compreensão surge uma mente nova, uma mente ativa e ao mesmo tempo inteiramente silenciosa. Esse processo da compreensão da vida, da libertação de todas as nossas lutas, não futuramente, mas porém imediatamente, essa aplicação total da atenção. Eis o que é meditação. Meditação não é ficar sentado a um canto, pegando no nariz e repetindo palavras estúpidas. Isso não é meditação, absolutamente. É auto-hipnotismo. Mas a compreensão da vida, a libertação do sofrimento, de fato, e não verbal ou teoricamente, realmente, a libertação do medo e da morte exige silêncio total da mente. E isso é meditação. Só a mente que está em silêncio, e não a que foi disciplinada, compreende e se liberta. Só essa mente silenciosa pode compreender a criação. Porque a palavra Deus se corrompeu e nada mais significa. Hitler acreditava em Deus. Seus políticos creem em Deus e estão a se destruir, a se matar, a se torturar mutuamente. Outros torturam a si próprios para achar Deus. Portanto, a palavra Deus
já nada significa. É um mero som. Mas para descobrir o que existe fora do tempo, deve estar com a mente muito silenciosa. Essa mente silenciosa não é uma mente morta, porém sobremodo ativa. O que está ativo e a mover-se com suma velocidade está sempre em silêncio. Só a mente embotada se agita, se aflige e teme. Esta nunca estará em silêncio. E só a mente silenciosa é religiosa. Só esta, a mente religiosa, pode descobrir o estado de criação ou se achar no estado de criação. Só ela pode estabelecer a paz no mundo. E estabelecer essa paz é sua obrigação. É obrigação de cada um de nós, e não do político, do soldado, do advogado, do negociante, do comunista, do socialista, de ninguém. Você é responsável por sua maneira de viver, pela maneira como vive a sua vida diária. Se deseja a paz no mundo, tem de viver pacificamente, sem odiar uns aos outros, sem ser invejosos, sem buscar o poder, sem cultivar a competição. Porque da libertação dessas coisas é que vem o amor. E só a mente, capaz de amar, saberá o que é viver em paz.